Carros elétricos de luxo chineses mais baratos. Os carros chineses estão a aparecer em força na Europa. Em alguns casos, até 20% mais baratos que a Tesla. Qualidade igual ou é só fachada? Como mecânico, vou mostrar-te a verdade crua. Nos próximos 7 minutos vais descobrir se são fiáveis, se têm assistência real, se há peças disponíveis e se vale o risco comprar um. Sou o André Silva, mecânico especializado em elétricos e já trabalhei com várias marcas chinesas na oficina. Primeira verdade, qualidade de construção. O BYD Seal que testei surpreendeu. Acabamentos melhores que muitos premium. Mais insonorização, vidros duplos e uma sensação sólida ao conduzir. Mas há um problema que só descobres depois de usares ou quando vais à oficina. Peças, diagnóstico e assistência. E aqui, as diferenças começam a aparecer. Se queres mais verdades cruas sobre elétricos, subscreve agora. Tens dezenas de vídeos reais à tua espera. Vamos à primeira pergunta, e para mim, a mais importante. Um carro, por melhor que seja, é uma máquina com milhares de componentes e mais cedo ou mais tarde vais precisar de uma oficina, seja para uma manutenção, uma pequena reparação ou um problema mais sério. A questão é, para onde vais? A marca nova tem um representante oficial forte em Portugal? Quantos pontos de assistência tem no país? Marcas como a Kia, a Hyundai ou a Nissan têm uma rede com décadas, presente em quase todas as cidades. Muitas marcas novas têm apenas 1 ou 2 pontos em Lisboa e no Porto. E se viveres no Algarve ou no interior? Mas o problema é ainda mais fundo. As oficinas destas novas marcas têm as peças mais comuns em stock, um farol, um para-choques, um sensor, ou vem tudo de barco da China. Já ouvimos histórias de terror de esperas de 2, 3 ou até 4 meses por componentes básicos. Um carro parado na garagem durante um quarto do ano é um prejuízo enorme. Segunda pergunta. Como é que o carro se comporta na tua estrada? Todos os carros parecem bons numa autoestrada perfeita, mas a realidade do dia-a-dia em Portugal é diferente. Estradas secundárias com buracos, paralelos da cidade, rotundas apertadas, o piso escorregadio no inverno. É aqui que a verdadeira engenharia se revela. Uma suspensão não é só sobre conforto, é sobre segurança. Um carro de referência, como o Kia EV6, foi afinado na Europa. O resultado é um carro que filtra bem as irregularidades, mas que se mantém estável. Muitos modelos novos ou são demasiado duros ou são demasiado macios, parecendo barcos sem controlo. E não nos esqueçamos dos pneus. Para atingir um número de autonomia alto no papel, muitas marcas novas usam pneus de ultra baixa resistência ao rolamento. São ótimos para a eficiência, mas muitos deles têm um comportamento péssimo à chuva, comprometendo a tua segurança. A travagem, a direção, tudo isto compõe a sensação de condução. E na minha experiência, muitos destes carros novos, embora cheios de tecnologia nos ecrãs, na condução pura e dura, ainda não estão ao nível dos europeus, coreanos ou da Tesla. Terceira pergunta. O software do carro é um produto acabado ou uma promessa? As atualizações remotas, conhecidas como over-the-air, são um argumento de venda fantástico, mas há atualizações e atualizações. O Tesla habituou-nos a receber melhorias reais. Lembro-me de atualizações que melhoraram a autonomia, que refinaram a travagem regenerativa, que introduziram o modo cão ou o modo sentinela. Isto é engenharia a melhorar o produto que já pagaste. Quando uma marca nova promete, assim, atualizações OTA, tens mesmo de perguntar que tipo de atualizações estamos a falar. Porque, olha, mudar o ícone da aplicação de música não é de todo o mesmo que otimizar a gestão da bateria no inverno, não é? O risco é que o carro que compras hoje vai ser exatamente o mesmo daqui a, 3 anos. Quarta pergunta. Existe um ecossistema para além do carro? Um carro elétrico moderno já não é só um objeto isolado. A experiência de utilização depende, e muito, de um ecossistema digital à sua volta. A app no telemóvel é sem dúvida o exemplo mais óbvio. Agora, é rápida, é fiável, permite-te fazer o básico como pré-climatizar o carro, ver o estado do carregamento ou abrir a mala remotamente. É mesmo importante pensar nisso. E o planeamento de viagens longas? No sistema da Tesla, ele calcula a rota e os carregamentos automaticamente. É uma experiência sem stress. Nos outros, muitas vezes precisas de 3 ou 4 aplicações diferentes no telemóvel ao mesmo tempo. Pode transformar o sonho de uma viagem elétrica num pesadelo logístico. Quinta e última pergunta. Qual é o custo invisível a longo prazo? O preço na montra é o isco, mas o custo real de um carro é muito mais do que isso. Inclui a desvalorização, os seguros e a manutenção.
A desvalorização é o maior custo de todos. Qual será o valor de mercado de um carro de uma marca sem historial em Portugal daqui a 5 ou 7 anos? Se a marca não vingar, o valor pode cair a pique. É um risco financeiro enorme. E os seguros? Quando uma marca é nova, não há dados sobre os custos de reparação. Na dúvida, as seguradoras protegem-se e aumentam o prémio do seguro. O que poupas na compra, podes acabar por pagar, aos poucos, todos os anos. É por isso que é crucial olhar para o mercado como um todo e para as campanhas de marcas estabelecidas. Um carro com fiabilidade comprovada e uma rede sólida pode, por vezes, custar o mesmo que uma aposta incerta. É uma questão de avaliar o risco. O meu objetivo aqui não é dizer para não comprares um carro de uma marca nova. A concorrência é fundamental. O meu objetivo é dar-te poder a ti, o comprador. Da próxima vez que vires um carro, não te deixes levar apenas pelo ecrã gigante. Pega nestas 5 perguntas. Se a marca tiver boas respostas, excelente. Se as respostas forem vagas, então talvez seja mais seguro esperar ou olhar para as alternativas que já provaram o que valem. A decisão final será sempre tua, mas agora será uma decisão informada. Partilha nos comentários. Qual foi a dica que mais te surpreendeu ou qual é a tua maior dúvida sobre este tema? Obrigado por assistires. Se gostaste do vídeo, deixa o teu like, subscreve o canal para mais comparativos e dicas reais. Espero que este vídeo te tenha ajudado a descomplicar o mundo dos elétricos. Se ainda tens dúvidas, partilha nos comentários ou visita o blog andresilvatv.com. E não te esqueças, se vais comprar um Tesla, usa o meu link de referência na descrição. Assim ajudas o canal a crescer e ainda tens direito a benefícios exclusivos. Sou o André Silva, mecânico especializado em elétricos e baterias. Obrigado por estares desse lado e até ao próximo vídeo.